E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Galera, a gente vai iniciar mais uma aula nesse modelo remoto, tá bom? Você que é da Escola Olga da Silva, seja muito bem-vindo. Você que ainda não me conhece, devido a esse distanciamento que a pandemia nos trouxe, eu sou o professor Carlos Magno, seu professor de História. Você que faz parte do 7º ano da Escola Olga da Silva, essa aula é para você. Eu te aconselho agora, nesse momento, você pegar papel, pegar uma caneta, pegar um lápis aí para você começar as suas anotações. Eu também quero te informar, estou com um canal no YouTube, tá bom? Esse canal ainda está em fase de experimento, de adaptação, mas eu queria que você me desse essa força, já se inscreve lá, é professor Carlos Magno. Esse Carlos é com Z, tá bom? Não é com S. É para justamente dar uma diferenciada, porque tem muitos canais com esse meu nome, Carlos Magno, tá bom? E daqui a um tempo a gente vai disponibilizar todas as aulas nessa plataforma do YouTube, separado lá turma por turma e disciplina por disciplina, e você vai acessar isso no futuro bem próximo, tá bom? Então, corre lá e já me dá essa força. Que é a nossa escola Olga da Silva, o professor Carlos Magno e a nossa disciplina, que é a História. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o conceito de modernidade e o eurocentrismo. Nós vamos estudar justamente o conceito de modernidade e o que seria esse eurocentrismo. Para isso, eu quero que vocês entendam que a história que nós estudamos na sala de aula, na escola, e hoje, nesse formato à distância, ela foi dividida por alguns pensadores, por alguns historiadores. Não é que a história seja toda compartimentada, né? Só que eles perceberam que é melhor nós estudarmos um período da história. E o período que nós vamos iniciar agora na turma de vocês, que é o 7º ano, é a Idade Moderna. Se você olhar para essa imagem, você vai ver que a Idade Moderna ela começa em 1453. Tem um marco histórico, tá bom? Que é a tomada de Constantinopla pelos turcos. Essa cidade aí ela foi tomada, tá bom? Constantinopla pelos turcos. Essa Constantinopla, essa cidade, era considerada como se fosse o Império Romano do Oriente, que ficava do outro lado, porque do Ocidente, vocês sabem que teve a queda do Império Romano na Antiguidade, em 476, que deu início à Idade Média. Porém, agora na Idade Moderna, começa com a tomada dessa cidade e vai ter um fim. O fim da Idade Moderna é com o início da Revolução Francesa em 1789. Então, tem dois marcos temporais, tá bom, que são extremamente importantes para a gente perceber onde tem o início, onde tem o fim. Então, apenas um marco, tá certo? As pessoas que estavam nesse período não tinham essa noção, essa divisão bem clara, ok? E se você também perceber nessa imagem, você percebe também que cada período tem um símbolo, né? Você percebe ali desde a pré-história, lá um homem ali, na antiguidade ali, a arquitetura clássica, na Idade Média você vê um cavaleiro, né? Você vê ali, e na Idade Moderna você vê uma coroa, né? Quando a gente vê em coroa, a gente lembra logo da figura de um rei, de um poder monárquico, da figura de um monarca, do rei, da rainha, da nobreza, dos duques, dos arquiduques, né? Então, a Idade Moderna vai ser marcada, então, por um período onde a figura do rei vai estar em evidência. E a Idade Contemporânea, que começa em 1789 e vai até hoje, 16 de março de 2021, até hoje nós estamos vivendo esse período, aparece ali a grande revolução tecnológica, aparece o computador, né? E hoje, né, a gente está utilizando essa ferramenta para a gente ter a nossa aula, para ver como a história está interligada assim, intrinsecamente na nossa vida. Então, para ficar claro, vamos estudar a Idade Moderna, que tem um marco temporal, um início e tem um fim. É um período relativamente curto, são 336 anos, e a gente vai dar início agora ao nosso estudo.
Eu falei para vocês, né, no período da Idade Moderna, fica muito em evidência essa figura do rei. Eu queria que você analisasse com calma essa imagem. Né? Nessa imagem nós temos 8 pessoas. Você vai ver aqui que tem a figura do rei, e ele está ali todo pomposo, bem arrumado. Você vê ali a sua roupa tem pedras preciosas, né? A sua cadeira é muito bonita, o tapete, tudo é algo maravilhoso. Você vê ali a rainha, vê a sua família, e você vê ao seu lado pessoas que estavam servindo o tempo todo. Você vê a figura de alguém do exército também, fazendo a sua proteção, membros da nobreza. Então você percebe que o rei ele é uma figura muito importante, né, no período moderno, era considerado algo moderníssimo se ter um rei em uma sociedade. E você vai ver que o rei ele vai ter todo esse aparato, ele vai viver muito bem, vai ser, juntamente com a sua família, vai ter uma vida muito confortável. E esse conforto a gente vai estudar lá na frente e vai se dar através dos impostos que são cobrados, né? A população paga para que o rei possa ter essa vida boa, né? Nós estamos vendo na imagem, mas olhe com calma a imagem aí. Se você puder depois de pausa no vídeo e analise com calma cada detalhe. E aqui nós temos duas imagens falando sobre o renascimento urbano, o renascimento comercial. O que é isso? É um conceito bem simples, pessoal. Quando a gente fala em renascimento, foi algo que morreu, agora renasceu, voltou a nascer. Então, renascimento urbano. Na Idade Média, a sociedade, elas viviam especificamente na zona rural. A sociedade se concentrava no ambiente rural. Lembra do feudalismo? Né? Tem um senhor feudal que tem a terra, né? Onde tem aquele poder comunal, aquela relação de servidão. Isso se dava no aspecto rural, na localização rural da Europa. Agora, com o renascimento urbano, a cidade, ao enfraquecimento, então, da Idade Média, especificamente do feudalismo, essa relação de trabalho que ocorreu na Idade Média, o feudalismo, ele entra em crise, entra em decadência, e a galera, então, sai da zona rural e vem para a zona urbana. Há um crescimento agora das cidades. Você vê o comércio, né? O comércio se fortalecendo. Na imagem de baixo, que é o renascimento comercial. Então, como as pessoas vêm para a cidade, é o renascimento da cidade, a cidade nasce mais uma vez, em consequência disso, é o renascimento comercial. O comércio fica muito forte. E quando nós pensamos em comércio, de quem a gente lembra? Bem, nós lembramos dos burgueses. Os burgueses são, pelos historiadores, considerados aqueles que faziam parte do comércio, que eram os comerciantes. É claro que nós tínhamos os comerciantes de grande porte, que tinham muito dinheiro, e nós tínhamos os pequenos comerciantes como nós temos hoje. Mas todos eles eram considerados burgueses. Então, entenda, a Europa, nós estamos estudando especificamente a modernidade na Europa, há uma mudança, né, no hábito das pessoas. As pessoas saem da zona rural, vêm para a zona urbana, o comércio se fortalece, e aparece aí então a figura dos burgueses. Eu trago na imagem para vocês justamente os burgueses da época, né? Vocês percebem, eles não a roupa que eles estão usando não são roupas da nobreza, né? Se você verificar na imagem anterior, você vai ver que a roupa da nobreza é uma roupa diferenciada, porém os burgueses eles tinham dinheiro, eles tinham capital, eles eram comerciantes, só que eles não tinham os privilégios, certo? Que a nobreza tinha. Então, os burgueses, eles também querendo ascender nesse status social na Europa, eles vão investir maciçamente, com muita força, na arte, na cultura. E acontece, então, o renascimento, pessoal. Nós temos aqui duas imagens de duas sociedades consideradas clássicas. Nós temos aqui a primeira imagem, uma imagem romana, do Coliseu,
E nós temos na segunda imagem aqui o panteão dos deuses, os deuses da Grécia Antiga. Analise com calma aí essas duas imagens. Tá certo? Muito bem, já analisaram, vamos lá, continuar. Então, agora, o renascimento cultural. Lembra que nós falamos do renascimento urbano, do renascimento comercial, e agora nós vamos falar do renascimento cultural, da cultura. Os dois renascimentos, que eu falei agora há pouco, eles acontecem na Idade Média. O renascimento cultural ele vai acontecer na Idade Moderna. As pessoas que viviam nesse período, os artistas, eles começam a pensar em duas sociedades consideradas clássicas, a sociedade romana e a sociedade grega. Começam a olhar para o passado e pensar aquilo que era a sociedade, como eles pensavam, como eles se organizavam politicamente, como eles se organizavam economicamente. A sociedade grega e a sociedade romana se tornam referências. Então, por isso que vai ter um renascimento cultural. A cultura romana e a cultura grega vai ser agora inserida, tá bom? Na Europa. E aí, então, queridos, a partir disso, né, com essa efervescência, as pessoas começam a dizer não. A cultura boa é a cultura romana. A cultura boa é a cultura grega. Então, uma rejeição, gente, dos valores medievais. Uma rejeição total. Eles começam a dizer, não, a nossa cultura não é boa, por isso que é a Idade Média, a idade anterior, algo mediano. A Idade Moderna vai ser a figura de um rei, vai ser a gente se organizar politicamente, vai ser a gente ter o poder central, um poder absoluto na mão do rei. Perceba então, que no período moderno o poder se torna centralizado na mão do rei. Nós temos então aqui já para encerrar a nossa aula, que seria o eurocentrismo, o conceito de modernidade. Justamente esse que nós estudamos agora, seria a transformação do mundo medieval para o mundo moderno, onde nós temos o rei, onde eu tenho o aparato de um exército, onde as minhas fronteiras são demarcadas, tá bom? Porque no mundo medieval eram os feudos. Mas agora no mundo moderno eu tenho um exército que me protege, eu tenho uma organização política, eu tenho uma administração real que vai tomar conta dos impostos, que vai tomar conta da sociedade. Então, há uma mudança. O que seria esse eurocentrismo? Justamente, os europeus se tornaram referências. Então, eles pensavam assim, a nossa maneira de se organizar é a maneira correta. É um modelo, a organização modelo. Então, todos têm que se parecer conosco. Aqueles que fazem diferente, aqueles que têm uma religião diferente, aqueles que têm hábitos e costumes diferentes, eles são incivilizados, eles são menores do que nós. Então, esse conceito de eurocentrismo é a Europa no centro do mundo, como se a civilização europeia fosse a civilização mais importante do mundo. Tudo que fosse diferente teria que se render ao pensamento europeu. A gente vai entender nas nossas aulas o reflexo que isso se dá até hoje na nossa sociedade. Mas eu espero que tenha ficado claro esse conceito de modernidade, esse conceito de eurocentrismo. Foi um prazer ficar contigo, tá bom? A gente vai se encontrar nas nossas próximas aulas. Assista o vídeo com calma, tá bom? Assista o vídeo com calma. Proposta que vai estar no formulário, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida que surgir, entre em contato aí. Você pode mandar mensagem, meu número está disponível aí no grupo.